O tema da pregação hoje é a morte de João Batista. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. E anunciava o evangelho ao povo, fazendo muitas advertências. Mas tendo sido repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todos os males que fizera, o governante Herodes ainda acrescentou a todos eles o de prender João no cárcere. Vamos lá então para Marcos, no capítulo 6. Marcos 6, 14. Marcos 6, 14. Diz assim: O rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido. E algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias. E outros ainda diziam: é um profeta como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar. Então aqui nós vemos que Herodes estava sendo atormentado pelo pecado de morte que ele havia cometido contra João Batista. Ele havia matado João Batista. Aí agora estava acontecendo um burburinho, né? um monte de coisas sendo ditas na cidade, na região, que um homem estava fazendo milagres, tendo poderes miraculosos. E aí ele pensou: eu acho que é João Batista. Ele veio para me atormentar. O texto continua. Aí agora, aqui Marcos, ele vai falar como foi essa morte de João Batista. No verso 17. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. Então aqui nós vemos que houve aqui um outro pecado de Herodes. Ele casou com a mulher do seu irmão. Mais para frente a gente vai ver essa bagunça que era na família dos Herodes. Verso 18. Pois João lhe dizia: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João. Interessante, Herodes, um homem terrível, pecador, ímpio, mas temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Então ele tinha um certo apreço por João Batista. Ele ouvia até as pregações de João Batista, lá no cárcere. Verso 21. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais, militares e às autoridades da Galileia. Herodes, então, ele amava, né, demonstrar o seu poder, ele gostava de festa, ele vivia no meio dos poderosos, então ele quis mostrar ali o seu poder e convidou a nata, né, os poderosos de sua época. Herodes, então, aos seus oficiais, militares e às autoridades da Galileia. Verso 22. A filha da própria Herodias apresentou-se e, dançando, agradou a Herodes e aos convidados. Então, a filha de Herodias, que Flávio Joséfo vai dizer que se chamava Salomé. E ali, ela provavelmente tinha os seus 12 anos. E ela foi convidada para essa festa para dançar, mas não era uma festa, não era uma dança inocente. Era uma dança sensual. Estavam cheios de homens ali, morais, e essa dança era ali para sensualizar e ali desejar, fazer com que os olhos dos homens ficassem desejosos por ela. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, e eu o darei a ti. E acrescentou, jurando: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Então ele já estava ali embriagado, e aí começou a falar bobagem, quis se aparecer. Eu sou o cara. E aí ele: o que você quiser eu vou te dar, até a metade do meu reino. Falou como um tolo, um insensato.
Tendo ela saído, perguntou à sua mãe. Você lembra? Herodias ali estava procurando matar João Batista, porque João Batista havia acusado ela e Herodes de adultério. Aí ela perguntou para a mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa, à presença do rei pediu. Então ela foi correndo, vai que o rei muda de ideia. Ela foi correndo exigir o seu presente. Quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito. A festa ali então para Herodes acabou naquele exato momento. Ele ficou triste. Por causa do juramento e dos convidados, não quis negar o pedido. Ele sabia que João Batista era inocente, era um homem justo, mas ele preferiu agradar o povo, agradar aquela jovem e a mãe da jovem. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando a jovem, esta entregou a sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram, levaram o corpo e o puseram numa sepultura. Então nós vemos aqui a perversidade, a maldade desta família. Tanto de João, tanto de Herodes, tanto de Herodias e tanto da sua filha Salomé. Porque uma filha atendeu um pedido desse da mãe, de ir lá pedir a cabeça de um homem num prato, e foi com a maior tranquilidade e levou para sua mãe. Então Salomé também não era inocente. Era uma jovem também que aprendeu com a sua mãe a perversidade, a maldade e também a sensualidade, no qual, como nós iremos ver aqui durante essa pregação. Para entendermos melhor, apesar que é difícil entender essa família, uma família toda atrapalhada, mas vamos tentar entender um pouco como se formava essa família de Herodes. Esse Herodes Antipas, ele não é o mesmo Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém, quando Jesus nasceu. Herodes o Grande, ele é o pai de Herodes Antipas, esse Herodes que nós acabamos de ler. E Herodes Antipas era um tetrarca, né? Ele governava 1/4 de uma província. E ele governava ali a Galiléia e a Pérea. A história de Herodes Antipas está ligada a João Batista e a Jesus Cristo, porque ele teve participação nessas 2 mortes. Então o seu pai Herodes, o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus era bebê, e agora ele já era morto, depois de sua morte, ele casou-se com várias mulheres. E aí os seus filhos se tornaram governantes de regiões ali da Judéia e cidades vizinhas. Então o Herodes Antipas, ele governava ali no meio, naquele onde está aquele azul ali, que seria a Galiléia e Pérea, aquela região ali. Os outros 2 irmãos governavam outras regiões, Arquelau e Filipe. E Herodes, ele casou com o seu pai, Herodes o Grande, ele casou com várias mulheres e teve vários filhos. Então ele teve Herodes Arquelau, Filipe I, Herodes Antipas, Filipe II e Aristóbulo. Aristóbulo, ele teve uma filha então chamada Herodias. E aí Filipe I casou com a sua sobrinha. Todos eles tinham mães diferentes, então eram meios irmãos. E Filipe I casou com Herodias. Aí Herodes Antipas, ele tomou a mulher do seu irmão, e que era também sua sobrinha. Então você vê a confusão que era nessa família. Ele casou com a cunhada e com a sobrinha. Então havia ali o pecado do adultério e incesto. Herodias teve uma filha chamada Salomé, segundo escreveu Flávio Joséfo. E Salomé, então, era fruto do casamento de Herodias com o seu primeiro marido, Filipe, marido e tio. Então nós vemos que essa família já era uma família toda bagunçada, toda perversa e pervertida. E aí o que aconteceu? Esse casamento, né, violava as leis judaicas e foi condenado publicamente por João Batista. João Batista, então, ele
ele condenava essa prática, esse casamento. Então Herodias e Herodes, eles ficaram ali incomodados. Herodias queria a morte de João Batista. Porém, Herodes, ele não matou, ele queria deixar ele encarcerado, porque Herodes, ele temia João. Olha que interessante, ele temia João, porque ele ouvia as mensagens de João, e ele temia também o povo. Temia João e o povo. E ele não quis matar João até então. Ele mantinha ele no cárcere. Mas influenciado por Herodias, depois de uma festa, e ele ali acabou matando João Batista. Salomé, que era filha de Herodias, dançou na festa de aniversário de Herodes, e ali estavam todos os convidados, os homens poderosos da época. Então houve uma festa ali de aniversário, e aí eles se embriagaram, e aí ela dançou, uma dança sensual. Então tudo foi arquitetado. O texto diz que foi no momento oportuno, aonde que Herodes então falou besteira, né? Prometeu, jurou algo que iria comprometer a sua consciência. E ela pediu ali a cabeça de João Batista num prato. Ela foi, perguntou para a mãe, e a mãe então disse: pede a cabeça de João Batista, agora é a hora desse homem perder a cabeça. E aí foi isso que aconteceu. Aí mandou o soldado ir lá no cárcere, arrancar a cabeça de João Batista e trazer num prato. Segundo histórias, livros extra-bíblicos, diz que Herodias, quando pegou a cabeça de João Batista num prato, ela pegou um alfinete e começou a furar a língua de João Batista e dizendo: fala agora, miserável. Né? Isso são fontes extra-bíblicas. Então hoje o que queremos ver? Escolha a quem servir. Quais lições podemos tirar desse texto? No verso 20 diz: Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Então Herodes, ele reconhecia que João Batista era um homem justo e santo, um homem irrepreensível, um homem que era de Deus e que falava verdades. E ele temia as verdades ditas por João Batista. Hoje, você vê homens poderosos, governantes, quando olham para os pastores de hoje, eles não vê temor nenhum de Deus e não vê santidade nenhuma. Você vê aí homens aí que mentem, andam de jatinho para cima e para baixo, têm fazenda, milionários, né, tudo com o dinheiro do povo, diferente de João Batista. João Batista era irrepreensível, justo e santo. Então ele conseguiu ver Deus na vida de João Batista. Então ele tinha um certo apreço por João Batista. Mas o problema é que Herodes amava mais o seu poder, a mulher que nem era sua, que era de seu irmão Herodias, no qual ele havia se casado. Então ele amava mais a sua mulher Herodias, mais o poder, do que a verdade, do que a Deus. Muitas pessoas até gostam de ouvir pregações. Muitas pessoas se dizem ser simpatizantes do cristianismo, mas vivem como Herodes. Herodes gostava de ouvir as pregações de João Batista. Ele provavelmente ia lá na masmorra, no cárcere, ouvir João Batista pregar. E ele ficava impressionado. Escutava de boa vontade, é o que diz o texto. Mas ele não se arrependia. Ele queria continuar vivendo em seus pecados. Ele amava o poder, ele amava a sua mulher Herodias. Então hoje muitas pessoas vivem como Herodes. Continuam adorando alguém ou alguma outra coisa mais do que a Deus, assim como Herodes. Esses não estão dispostos a negar as suas vontades, a aborrecer pai, mãe, filhos e qualquer tipo de ídolo para seguir Jesus. Jesus foi claro ao dizer: não podemos servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai aborrecer outro.
Jesus disse também lá em Lucas 14, 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Herodes não estava disposto. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas dentro de uma igreja também não estão dispostos. Eles gostam de vir à igreja, gostam de ouvir a pregação, mas não estão dispostos a mudar. E caminham no mesmo erro de Herodes. Tiago também diz em sua carta que não podemos servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Tiago capítulo 4 vai dizer, infiéis. Em outras traduções está escrito adúlteros. Aquele que quer viver de maneira dupla, de forma diferente na igreja e no mundo. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não tem como servir a dois senhores. Então Herodes, ele era um homem de ânimo dobre, como diz Tiago 1,8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Havia um conflito dentro de Herodes. Ao mesmo tempo, ele gostava de ouvir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, ele amava as coisas do mundo, o poder, a fama, a imoralidade e tudo mais. Então muitas pessoas são parecidas com Herodes. Gostam de ouvir a palavra de Deus, mas vivem se embriagando. Gostam de ouvir a palavra de Deus, mas vivem se prostituindo. Gostam de ouvir a palavra de Deus, mas vivem usando roupas indecentes. Gostam de ouvir a palavra de Deus, mas vivem ouvindo e vendo coisas imorais, seja na internet, na TV ou em qualquer outro lugar. Gostam de ouvir a palavra de Deus, mas vivem mentindo, fofocando, usando a sua língua para denegrir a imagem das pessoas. Gostam de ouvir a palavra de Deus, mas vivem fazendo maldades, assim como Herodes fazia. Muitas pessoas, para se manter no emprego, elas mentem, caluniam as outras pessoas para tomar o lugar delas. Eu trabalhei em fábrica, eu vi muito isso. O camarada, do dia para a noite, estava lá como gerente, supervisor, encarregado, mas para ele chegar nessa posição, ele entregou um monte de gente. Falou mal de um monte de gente. Destruiu a reputação de um monte de pessoas para estar no poder. Vivem fazendo suas maldades, assim como Herodes. O verso 21, vamos ler novamente. Chegando, porém, lá em Marcos 6, 21. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais, militares e às autoridades da Galileia, a filha da própria Herodias apresentou-se e, dançando, agradou Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem, pede-me o que quiseres, e eu o darei a ti. E acrescentou, jurando, tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe, que pedirei? Ela respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu, quero que me des agora a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda, com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando à jovem, esta entregou à sua mãe. Então Herodes, ele se encontra em um dilema. Ou eu poupo a vida desse homem, esse homem inocente, ou poupo a minha reputação, a minha glória diante dos homens. Ele resolveu poupar a sua reputação e a sua glória diante dos poderosos. Herodes deve ter pensado, se eu não cumprir com o meu juramento, esse juramento tolo que eu fiz, irão dizer que eu não tenho palavra e que eu sou um homem fraco. Vou matar João Batista. Prefiro poupar a minha reputação e minha glória diante dos homens. Ou seja, Herodes amou então mais a sua reputação e a glória dos homens do que a Deus. Ele estava em xeque-mate. Ele estava ali diante de um desafio. E isso aconteceu não só na vida de Herodes, mas isso aconteceu e acontece até hoje na vida de muitas pessoas.
no tempo de Jesus aconteceu a mesma coisa. Olha o que diz lá em João 12, 42. Jesus então fazia milagres, curava, pregava nas sinagogas, no meio do povo, em Jerusalém, na Galiléia, em um monte de região. Olha o que diz o texto. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Hoje acontece a mesma coisa. Quantas pessoas negam a Jesus, negam a sua fé, porque querem a glória dos homens. Eles têm vergonha do nome de Cristo, preferem a glória dos homens. Diante dessa verdade, desse checkmate de Deus, eu te pergunto, você já escolheu a quem servir? Herodes escolheu Herodias. Herodes escolheu o poder e a glória desse mundo. Herodes escolheu viver para o pecado. Eu não sei você, mas eu já fiz a minha escolha. A minha escolha foi a mesma escolha de Josué quando entrou na terra prometida. Eu não sei vocês, qual Deus vocês querem servir. Eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? A todo momento Deus nos coloca em xeque-mate. A Bíblia diz que o cristão, o justo, ele vai passar por várias provações para entrar no reino dos céus. E muitas vezes Deus nos coloca a nossa fé em xeque, para vermos aonde está o nosso coração. Ele diz que ele levou o povo para o Egito, para o deserto, tirou o povo do Egito, levou para o deserto, para provar o coração daquele povo, para ver se amava ele de verdade ou não. Então Deus muitas vezes vai nos colocar em xeque-mate, para ver aonde está a nossa fé. Se estamos servindo a Ele ou se estamos servindo os nossos interesses, o mundo e o diabo. Eu já fiz a minha escolha. Espero que você também tenha feito a sua. De escolher servir a Deus. Escolha ser como João Batista, com o risco de perder a cabeça. Mas que você viva para a glória de Deus. Esse é o primeiro princípio que nós podemos tirar desse texto. De que? Escolha a quem servir. Escolha estar do lado do povo de Deus. Não negue a sua consciência. Herodes escolheu o pecado, escolheu o diabo, escolheu a morte e o inferno. João Batista, apesar de morrer, escolheu a liberdade, a vida e o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, não negue sua consciência. O verso 14 vai dizer: o rei Herodes soube disso. Então as pessoas estavam ali com dúvidas de quem era aquele homem que estava fazendo milagres. E aí começou a surgir muitas suposições. Uns diziam que ele era Elias, um dos profetas, Jeremias. E aí outros estavam dizendo que era João Batista que havia ressuscitado. Então diz o texto: o rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido. E algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Então o povo já estava espalhando fake news, né? Estava dizendo que Jesus era João Batista. Mas outros afirmavam: é Elias. E outros ainda diziam: é um profeta como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, ele dizia com certeza: é João que ressuscitou, a quem eu mandei decapitar. Então ele estava sendo atormentado com a pessoa de João Batista. Apesar dele ter matado João Batista não saía da sua consciência. As pregações de João Batista estavam ali acusando a sua consciência. Naquela época existia uma crença de que muitas pessoas morriam e ressuscitavam, e após a ressurreição voltavam com mais poder. Quando nós lemos a Bíblia, nós iremos ver que mais para frente o rei Herodes vai se tornar ali imperador de Roma. E houve ali uma lenda que dizia que Herodes, ele morreu, mas que ele iria voltar. E Herodes era perverso, um dos piores aí imperadores que já existiu. E aí eles temiam: acho que Herodes vai voltar. Então existia essa crença no meio do povo. Nós sabemos que é uma falsa crença. E muitos pagãos, assim como Herodes, acreditavam nessa ressurreição, de que alguém poderia ressuscitar e vir
com mais poder na nova vida. Herodes então achava que Jesus era o João Batista ressuscitado. Herodes não conseguia esquecer as pregações de João Batista. A consciência de Herodes vivia debaixo de acusação. Ele sabia do que ele fez. O que ele fez era errado. Percebemos que apesar de Herodes ser ímpio e pagão, as verdades ditas por João Batista ficavam assombrando a sua consciência. Isso nos ensina a perseverar, a pregar para os amigos, os incrédulos, os colegas de trabalho, vizinho e parentes incrédulos. Devemos pregar contra o pecado deles, assim como João Batista, para que eles se convertam. Mas se eles não venham se converter, pelo menos que eles não pequem em paz. Porque é assim que o ateu vive. O ateu, ele quer viver em paz. Ele quer pecar em paz. Ele não quer ter esse encargo de consciência de um Deus acusando ele. Então, essa coisa de ateu não é novo. Lá no Salmo 14 vai dizer: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O homem insensato, ele diz: Deus não existe. Por quê? Porque ele não quer viver debaixo da acusação de Deus. De um Deus dizendo que o pecado dele, né, fere a santidade de um Deus poderoso. Então ele quer viver tranquilo em seus pecados. Então ele diz: Deus não existe. Isso aí é balela, isso aí é coisa dos crentes. Mas ele é insensato. Herodes e Herodias queriam viver e governar sem a voz de João Batista em seus ouvidos. Eles queriam viver tranquilo. Herodes queria governar sem João Batista falando que o que ele estava fazendo era errado. E Herodias tinha mais raiva ainda. Herodias não estava satisfeita de ver João Batista preso. Ela queria João Batista morto. Porque ela sabia que o seu esposo ia lá no cárcere ouvir ele. E com certeza João Batista repetia a mesma coisa: você está em pecado, larga dessa mulher. Você está fazendo errado. Você está em adultério. E aí, com certeza essa mulher não queria ver mais o seu esposo falando com o João Batista. Então ela queria a morte de João Batista. Hoje muitos governantes também querem governar sem a voz da igreja. O mundo é assim. Eles querem reinar, estar no poder sem a presença de Deus, sem a voz da igreja. Querem criar leis sem a influência da igreja. Por isso que eles dizem, né, no nosso país principalmente, o Estado é laico. Mas quando eles dizem isso, no fundo eles estão dizendo: queremos governar, queremos fazer leis sem a influência da igreja, sem Deus. Aí eles dizem: você é cristão, você não pode dar a sua opinião. Sua opinião está envolta, né, à religião. Mas a deles também está envolta em uma religião. A religião da ciência, do ateísmo, da filosofia. Tudo é uma filosofia. Toda opinião não tem neutralidade, não é neutra. Né, tem uma influência. Quer seja da religião, quer seja do mundo, da filosofia do mundo, de uma ideologia. Não existe campo neutro na área do saber. Veja o que Deus faz com esses homens que querem governar sem a presença de Deus. Salmo 2 vai dizer: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livremos de suas algemas. Nós não queremos saber de Deus, queremos governar sem Deus. Olha o que Deus diz: aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Deus está lá dando gargalhadas, né, diante dessa rebeldia dos homens poderosos. Eles são tão tolos que não conseguem perceber que é Deus que coloca eles para governar. Em Romanos 13:1 vai dizer: não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas, foram ordenadas por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Daniel 2:21 vai dizer: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Todos os reis, os governantes dessa terra estão lá porque o Senhor permitiu. A Bíblia diz que é Deus que dirige o coração
do rei para onde quer. Provérbios 21, 1 vai dizer: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. É Deus que dirige o coração do rei, do presidente, para a direita ou para a esquerda, para o centro. Deus está no controle dos homens. Deus governa as nações. Ah, mas por que o mundo está desse jeito? Por que o nosso país está diante desse governo? É juízo de Deus. Quando Deus quer punir uma nação, Ele coloca governantes maus. Por quê? Porque nós dizíamos ser o povo cristão, o povo de Deus. Nós vivemos na imoralidade. Somos como João Batista. A maioria dos cristãos hoje do Brasil são assim. Gostam de ir na igreja, gostam de falar de Deus, mas continuam vivendo aprofundado em seus pecados. Então são falsos cristãos. Então nós estamos debaixo da ira de Deus. Um governo corrupto é a ira de Deus sobre um povo que não quer Deus. Somos o país dos falsos cristãos. Herodes então pensou que matando João Batista seu problema estava resolvido. Mas sua consciência continuava sendo atormentada pelas verdades de Deus ditas pelo profeta. Que a nossa pregação venha a ser como a de João Batista, mostrando o pecado das pessoas, mostrando que elas estão no erro e que se elas continuarem em seus pecados, elas irão para o inferno. Isso é amor. Amor é você mostrar para a pessoa: olha, o caminho que você está indo vai te levar à destruição, ao horror eterno. Por isso que João Batista, ele pregava desta forma. Ele não disse para Herodes: Herodes, veja bem, né? Usou palavras bonitas, fez o politicamente correto. Olha, eu te respeito, você é um homem poderoso, né? Mas repense o que você está fazendo com essa mulher. Será que está correto? Né? Fez ali, né, uma volta, usou palavras bonitas para dizer para Herodes que ele estava no erro. Não. Ele foi duro. Ele foi direto. O que você está fazendo é adultério, é incesto, é pecado. Deus não se agrada disso, se arrependa hoje. Por isso que ele ficava ali atormentado pelas palavras de João. Martinho Lutero, ele disse: pregue de tal modo que se as pessoas não odiarem os pecados delas, vão odiar você. Foi o que aconteceu com João Batista. Ele pregou de tal modo que ele recebeu o ódio de Herodes e de Herodias. Perdeu a sua cabeça. Então essa é a segunda lição que podemos tirar desse texto. Não negue a sua consciência. Não seja como Herodes. Você ouve todo domingo, toda terça-feira, a palavra de Deus. E a palavra pregada é para nós, para mim e para você. Não é para o fulano que não veio. É para nós. Nós devemos analisar o que é pregado e mudar. Não devemos negar a nossa consciência, assim como fez o rei Herodes. Ele ouvia as verdades de Deus, mas negava a sua consciência. Terceiro lugar, o pecado traz destruição por onde passa. O pecado de Herodes destruiu a vida da sua ex-esposa, porque ele abandonou sua primeira esposa para se casar com Herodias. Tanto que, segundo a história secular, diz que o pai da sua ex-esposa ficou furioso em saber que Herodes havia abandonado a sua filha. E ele juntou os seus soldados e foram lá lutar contra o rei Herodes. Mas não teve êxito, né? Ele perdeu a batalha, porque o Império Romano ajudou Herodes. Mas ele destruiu a vida da sua ex-esposa. Ele destruiu a vida de João Batista. O pecado de Herodes tirou-lhe a paz, porque ele vivia pensando em João Batista e nas pregações de João Batista, sua mente sendo acusada a todo momento. Ele achava que Jesus era João Batista. Pode ser que até estava ficando louco, estava delirando. Talvez ele tinha sonhos com João Batista. E aí então ele achou que Jesus Cristo era o João Batista. Ele destruiu o seu próprio governo por conta do seu pecado, por amar o poder, por amar a glória dos homens. Ele estava ali tentando
ele estava juntando armas, ele estava ali criando, né, algo para se rebelar contra o Império Romano e se tornar rei. Aí o que aconteceu? O seu cunhado, irmão de Herodias, entregou Herodes Antipas para o imperador. E aí o que aconteceu? Herodes, ele foi deposto do poder e foi exilado lá na região da Gália, que seria hoje a atual França. E lá ele morreu. Então, por ele amar o poder, não satisfeito com o que ele já tinha, ele queria mais. E influenciado por sua mulher Herodias. Ele era massa de manobra, né? A mulher dele fazia o que queria com ele. Primeiro, ela articulou para ele matar João Batista. Depois, ela, com inveja do seu irmão, que agora tinha se tornado ali um governante em uma certa região, tinha se tornado rei ali, e conhecia o imperador. Aí ela disse para Herodes, não, você tem que ir lá conversar com o imperador. O meu irmão começou hoje e já está num nível acima de você. Você tem que ir lá conversar com o imperador para ele te fazer rei de todas as outras regiões. Só que o seu cunhado já sabia das intenções de Herodes e já havia avisado, mandado carta para o imperador. Aí quando Herodes chegou lá, tudo já estava armado. E aí descobriram que ele tinha armas escondidas para ele se rebelar contra o Império Romano. Então ele foi deposto do poder e levado como exilado para a Gália. Lá ele morreu. E aí Herodias foi junto com ele, né? Foi exilada junto com ele, mas por vontade própria. Mostrando que pelo menos ela amava o doido, né, do Herodes Antipas. Foi lá terminar a sua vida com ele. Então ele foi deposto e exilado. Tudo por conta da ganância e do poder. Então o pecado, ele traz destruição. Ele destruiu a vida de muitas pessoas, destruiu a sua própria vida. Nós vemos essa destruição também na vida do rei Davi. Davi foi por esse caminho, mas diferente de Herodes, ele alcançou misericórdia. Davi está lá no dia de ir para a guerra, não vai, está lá no palácio, ele cai na concupiscência dos olhos, ali deseja a mulher do próximo, se deita com ela, ela engravida, aí ele querendo apagar o seu pecado, esconder o seu pecado, ele chama o homem Urias da guerra para se deitar com a sua esposa, para então ele achar que o filho era dele, mas aí esse homem, que era servo de Deus, não foi se deitar com a sua esposa. Então Davi resolve matar esse homem, e Davi foi só se aprofundando no pecado. Um pecado foi chamando outro pecado, ele foi só se afundando até chegar à morte de Urias. Aí então o profeta Natã vai lá e mostra para Davi, faz uma parábola e diz, né, que ele estava em pecado. E aí Davi se arrepende, e se volta para Deus. Mas as consequências do pecado continuaram. Deus disse que perdoaria Davi, mas a espada nunca mais se apartaria de sua casa. Ele continuou colhendo, né, a destruição, as consequências do seu pecado. E todos nós sabemos, né, que houve ali morte entre os filhos, estupro, e Davi teve essa destruição na sua família. Então o pecado, ele traz destruição. Por isso que nós não devemos brincar com o pecado. Jesus foi radical ao dizer, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. O pecado, ele é destruidor. Destruiu a vida do rei Herodes, destruiu a vida daqueles que o cercavam, de pessoas inocentes. Assim é. Um homem, quando ele resolve abandonar a esposa, cair no adultério, ele traz destruição para a vida dele, para a vida da mulher, para a vida dos filhos. E às vezes isso é irreversível. Ele vai colher até o final da vida. Por quê? Porque o pecado é destruidor. O pecado de Herodias também destruiu a vida da sua filha, que provavelmente tinha apenas 12 anos de idade. Desde cedo Herodias já ensinava a maldade, sensualidade, perversidade à sua filha Salomé. Ela estava ali ensinando tudo aquilo que ela era para sua filha. Porque ela dançou na festa, né? A filha de Herodias dançou na festa de uma maneira sensual que encantou os convidados e o rei Herodes.
Então aquela dança não era uma dança inocente, era uma dança sensual. E hoje nós vivemos a mesma história. Quantos pais, né, que incentivam os filhos a viver essa vida de sensualidade e perversidade. Você vê uma criancinha pequena, está lá, a mãe já está colocando roupa de adulta na criança, maquiando a criança como uma adulta. Né, daqui a pouco está lá colocando funk, né, esse funk depravado aí para a criança estar dançando, se vestindo como uma mulher adulta, roupa de mulher, sendo que criança deveria vestir roupa de criança. Nós vemos isso hoje na nossa sociedade. Esses dias, né, nós vimos o que aconteceu, o que repercutiu nas redes sociais. Aquele influenciador chamado Felca, ele fez uma denúncia sobre a erotização das crianças. Isso repercutiu, deu mais de não sei quantas milhões de visualizações. E isso acarretou na prisão do outro influenciador chamado Ítalo Santos, um homem pervertido também, que ali fazia, né, um reality show em sua casa. Ele é um homem muito rico, um influenciador, ele gravava tudo aquilo de jovens, de crianças, ali todas reunidas, e ele colocava músicas depravadas, e aquelas crianças, né, estavam ali fazendo todo tipo de perversidade, né, uma ficando com a outra, se vestindo como, né, pessoas adultas, uma perversidade, né? Ele foi acusado de pedofilia, né? E ele foi preso. Isso foi bom. Mas acredito que outras pessoas deveriam ser presas também. Os pais dessas crianças. Como que elas deixaram essas crianças, né, pessoas de menores, estar participando de uma podridão dessa? Destruíram a vida dos seus filhos. Né? Levaram elas por esse caminho da sensualidade, da perversidade, da maldade. E aí nós vemos o fruto depois, né? Nós vemos como está a nossa geração. Culpa dos pais, que agiram como Herodias, ensinaram o mal, não ensinaram a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Ensina o filho no caminho que deve andar. Inculca a palavra de Deus desde cedo. Então é dever de todo pai, toda mãe, levar o filho para a igreja, ensinar a palavra de Deus, inculcar a palavra de Deus, para que ela não venha seguir esse mundo perverso, esse mundo de depravação, de moralidade, sensualidade, assim como aconteceu na vida de Salomé, filha de Herodias. Quarta lição e última desse texto. Contraste entre o governo de Herodes e o governo de Jesus. No governo de Herodes, houve a prisão de um homem livre. João Batista era um homem inocente e livre. No governo de Jesus, houve e sempre haverá libertação de homens escravos de seus pecados. Então há esse contraste entre o governo de Herodes e o governo de Jesus. João Batista era um homem livre, pois ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele tinha capacidade de dizer não para o seu pecado. Herodes, pelo contrário, era um escravo, apesar dele ser rei, apesar dele ser poderoso. Por quê? Porque Herodes não tinha essa capacidade de dizer não ao pecado. Diante do dilema que estava em sua vida, ele nunca conseguiu dizer não para o pecado. Ele sempre disse sim para o pecado. Ele seguiu a sua natureza. Herodes tinha medo de João Batista e também tinha medo do povo. Por isso não quis matá-lo. Apenas deixá-lo preso, mas pressionado com o pedido de Salomé, filha de Herodias, ele acaba seguindo então a sua natureza, o seu pecado, né? Ele cede então ao pedido da jovem, mesmo sabendo que aquilo é errado. O texto diz que ele se entristeceu muito com o pedido, mas ele seguiu o caminho do pecado. Ou seja, a festa para Herodes naquele dia, naquele momento, naquela hora, acabou. Por quê? Porque foi apresentado o bolo de aniversário. Qual que era o bolo? Uma cabeça humana recheada de sangue inocente. Estava lá. O bolo de Herodes. Então essa é a diferença entre o salvo e o ímpio. O ímpio, ele não consegue dizer não para o pecado. Herodes não conseguia dizer não para o pecado. Por quê? Porque ele era escravo do pecado. E todo ser humano, ele nasce escravo do pecado, assim como Herodes.
A queda de Adão afetou todos os seres humanos. Todos que nascem escravos do pecado. Os judeus, eles pensavam que eram salvos, e eles não eram escravos. Os judeus, eles diziam não ser escravo de ninguém, eles batiam no peito, se achavam um povo de Deus, e diziam ser descendente de Abraão. Aí Jesus mostra a realidade para eles, lá em João 8,34. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês são escravos. Vocês são escravos da sua natureza pecaminosa. Todo ser humano já nasce escravo por natureza. Só podemos dizer não para o pecado a partir do momento que somos libertos por Jesus Cristo. Aí por isso que Jesus continua dizendo no verso 36, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João Batista já havia sido livre do pecado. Ele era homem de Deus, o Espírito Santo estava sobre a vida de João Batista. Ninguém consegue dizer não para o pecado se ele não nascer de novo. Se não habitar nele o Espírito Santo de Deus. Então João, ao contrário de Herodes, era um homem livre, apesar de estar preso em uma masmorra. Por isso, ele teve a capacidade de dizer não ao pecado da omissão e da covardia. Se João Batista fosse escravo do pecado, como inúmeros religiosos são hoje, ele negaria a verdade. Ele passaria pano para o adultério de Herodes e Herodias. É o que nós vemos hoje. Muitos pastores não nasceram de novo, estão nos púlpitos pregando, porque eles são covardes, são omissos, são diferentes de João Batista, que não tinha medo, que pregava a verdade, mesmo que pudesse perder sua cabeça. Hoje, os pastores, e nós vemos até reformados, passando pano para pecado, não pregam contra o pecado, são falsos, talvez nem nasceram de novo, estão nos púlpitos pregando. João Batista não, ele era um homem livre, por isso que ele podia dizer não para a covardia, para a omissão, por isso que ele pregou a verdade, pregou contra o pecado de Herodes. E eu te pergunto, você já foi liberto por Jesus Cristo? Você tem vivido como Herodes ou como João Batista? Como tem sido a sua vida? Herodes gostava de ouvir de bom grado as pregações de João Batista, mas vivia dividido, sem forças para dizer não ao pecado. Se você se encontra nessa condição de Herodes, de escravo do pecado, você até quer fazer o correto, mas não consegue. Talvez seja o motivo de que você ainda não foi salvo, que você não recebeu o Espírito Santo de Deus, que você não nasceu de novo. Se você se encontra nessa condição de Herodes, peça misericórdia hoje. Se arrependa dos seus pecados, creia na obra de Jesus Cristo, para que então você seja liberto da escravidão do pecado e passe então a ter forças para dizer não para o pecado, assim como João Batista, não sendo mais escravo do pecado. Agora, se você já foi liberto, agradeça a Deus por essa liberdade. Continue perseverando até o fim. Viva como João Batista, sem medo da morte. Não negue a verdade. Não seja tímido. Lá no seu serviço, lá no meio da sua vizinhança, na sua família, fale de Deus. Mostre que elas estão em pecado, que sem Jesus Cristo elas vão para o inferno. Isso é amor. João Batista amava as pessoas. Amava João Batista. Por isso, amava Herodes, por isso que ele pregou contra o pecado de Herodes. Viva como João Batista, sem medo da morte. Pois até morrendo como João Batista, somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Né? Lucas 7, 28 vai dizer: e eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Né? Os irmãos vai louvar? Vamos louvar um hino, né? Para depois nós orarmos. Vamos colocar de pé para nós adorarmos a Deus com alegria. Que eu e você possamos aprender com esse texto os erros e os acertos. Os erros de Herodes, mas os acertos de João Batista. Né? Que possamos aplicar em nossas vidas. Que possamos não negar a verdade, não negar a nossa consciência. Diante da pregação do Evangelho,
das verdades de Deus, não venhamos ser como Herodes, mas que possamos mudar, né? Que possamos nos arrepender. Davi quase foi para o mesmo rumo de João Batista, mas Davi se arrependeu. Davi alcançou misericórdia, diferente de Herodes. Diferente também do rei Saul. Você lembra do rei Saul? O rei Saul também foi para o mesmo caminho de Herodes. Ele prosseguiu pelo pecado, não se voltou para Deus, não se arrependeu e não alcançou misericórdia. Diferente de Davi, né? Que eu e você possamos viver para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor.